Olá, meu nome é Karina Vale e após visualizar essas imagens tão bagunçadas, tão assustadoras, eu tenho duas dicas para te dar. A primeira é, mesmo que você esteja diante de dificuldades tão grandes e tão bagunceiras, mantenha sempre a calma para que a gente possa enxergar a solução da melhor maneira possível. E a segunda é, eu vou te ensinar como elaborar um plano de ação de uma forma prática e rápida e que traga os melhores resultados de uma forma mais rápida. Venha comigo. Poder chegar no cálculo INC. Bom, pessoal, vamos, supor aí que a vigilância sanitária, ela passou pelo seu estabelecimento, de uma forma aleatória, sem ser uma questão de uma denúncia, e em cima disso ela vai fazer uma vistoria dentro da sua unidade. Quando ela encontra alguns erros, ela vai te aplicar um termo de intimação. Isso não significa que seu estabelecimento ele vai fechar ou que você vai ter a questão ali de alguma multa. Não necessariamente ainda nesse ponto. E aí ela vai estar colocando, alguns pontos, como alguns dados desse seu estabelecimento, como o nome, a pessoa responsável, CNPJ, e logo abaixo ela vai estar colocando por qual lei que ela está ali fiscalizando, verificando as não conformidades. Porque isso é bastante importante, ela está falando qual é a lei, ou uma portaria, ou uma legislação local, porque as legislações elas vão mudar de acordo com cada estado. Existem, por exemplo, alguns estados, como aqui no Distrito Federal, que através do PROCON, por exemplo, é obrigatório a presença de cardápio em braille, ou a orientação aí que eu preciso ter a precaução de alertar sobre a obesidade infantil. Enfim, isso seria só mesmo uma questão de uma exemplificação. E aqui os fiscais eles colocaram para a gente que dentro desse termo ele estaria verificando através da 216 e também da portaria 3923, tá? E aí o que acontece? Ela me dá geralmente um prazo menor, como a gente pode ver aqui, de 10 dias, para que, bom, eu tenho duas intenções. 10 dias, ela coloca para que, se você for o técnico em nutrição, o atuante daquele estabelecimento, que você apresente para ela um plano de ação que vai colocar toda a sua unidade em dias, transformar aquelas não conformidades em ações corretivas, eliminar ali todo e qualquer tipo de perigo que esse estabelecimento pode ele ter. Se caso, nessa unidade não tiver ninguém responsável, a própria vigilância ela coloca esse tempo menor para obrigar o proprietário a procurar um profissional qualificado para poder tá colocando em dias. Agora, olha só, 10 dias a gente não consegue resolver nada. Então, geralmente, a gente vai pegar esse termo e dentro desse termo, eu vou estar pontuando passo a passo quais são as não conformidades, colocar com as ações corretivas e colocar o prazo. Por exemplo, funcionário com barba. Quantos dias você precisa ter, para ele tirar essa barba? Um dia. Então, funcionário sem uso de EPI. Poxa, até eu comprar, eu preciso aí de mais ou menos uns 2 dias. Então, ele vai crescendo de ordem crescente. 1, 10, 15, 20. E o seu número maior é o que vai corresponder ao prazo que você vai solicitar. Então, aqui a gente pode verificar que ela colocou de uma forma em geral, providenciar sinalizações indicativos de proibição de uso de produtos, derivados do tabaco, depois providenciar, a diluição da voltagem nas tomadas, na parte aqui ela colocou a lavanderia de apoio, separar as roupas limpas dos refeitórios. É claro que aqui era uma unidade de uma forma em geral, que não pegava somente, restaurante. E aí, ela vem falando que os refeitórios do funcionário, providenciar a padaria, separar as coisas, e aí ela vem te dando esse prazo. Então, olha só, logo abaixo ela coloca trocar cerâmicas danificadas da câmara fria, a pintura do teto, piso, parede, proteção das luminárias, providenciar a pia para higienização das mãos,
isolar a área onde escorre a água suja, retirar os vazamentos, vestiário masculino e assim sucessivamente. A gente pode ver que esse termo foi um termo extenso para 10 dias. Ou seja, e por último, ela colocou aqui para a gente, ó, atualizar o manual de boas práticas de fabricação e, consequentemente, o plano de ação. Ou seja, quando a gente observa todos esses itens aqui, a gente vai ver que eu tenho várias não conformidades. Qual a minha primeira, qual é a minha prioridade? Que se eu fizer assim, eu consigo resolver. Bom, eu vou ter que estar colocando do mais simples ao mais grave, tá? Então, a gente acaba abordando desta forma. E aí, é claro, eu vou ter que analisar todo esse termo para eu verificar. Quando a gente fala em substituir cerâmicas, fazer pintura, não depende só do proprietário comprar a tinta. Eu preciso contratar um pintor, um pedreiro, parar a produção. Quantos dias você acha que isso vai dar certo? 2 dias? Não dá, não tem como. Porque eu preciso sair para comprar, procurar um pedreiro, isolar a minha área, né? Então aí a gente coloca cerca de mais ou menos uns 15 dias até para a gente poder providenciar, tá? E aí quando eu enumero, aqui ó, a gente pode ver a situação, como que era a cozinha. Então, olha só, isso aqui era em cima do freezer, ó. Parece que tá, a imagem ela não tá tão nítida, né? Mas a gente vê que parece que tá bastante enferrujada. Olha como que tava o motor, né? Enferrujado, sujo, né? Atrás dos armários, com acúmulo de sujeira. Isso aqui a gente vê que é desgaste, inclusive do tempo, né? Olha a organização, né? A mesa da cozinha aqui com itens quebrado, né? A parte de trás de novo do freezer cheio de acúmulo de sujidade, com ferrugem, né? O meu forro aqui soltando. É importante eu ter esse tipo de imagens? Sim, por 2 motivos. Primeiro para o proprietário, né? Proprietários, para os funcionários, para poder verificar, sair do problema e enxergar ele do lado de fora. A gente vê todas essas não conformidades. E depois, para você tirar o certo. Então, quando eu tiro o errado, passa-se ali 2 meses que eu fiz treinamento, eu fiz o plano de ação, eu coloquei cartazes, eu limpei, eu fiz a faxina, eu mostro depois. E aí a gente acaba vendo tanto que você tem uma noção nítida ali de que as coisas são passíveis realmente de mudança, tá? Então isso é de extrema importância, não só o fiscal, mas principalmente você, e principalmente como consultor, porque através dessas imagens a gente mostra o tanto de erro que tinha, porque a gente se acostuma muito fácil, né, com as coisas certas. E o errado, né? Aí a gente nem lembra mais. Olha aqui, ó, minha parede sem pedaços de cerâmica. E aí a legislação entende, né, os fiscais entendem que essa parte que não tem cerâmica é muito fácil de acumular sujidades, tá? Então é por isso que ele não pode ficar sem. Aí a gente tem aqui ó, a panificadora, né, ó, com a presença de caixas de papelão, né, os fios de uma forma exposto, o poço aqui de ventilação sem a tela de proteção, os armários desorganizados, presença de cigarros aqui nessa parte de restaurante. Então, a gente vai vendo, e toda a visita dos fiscais, eles são muito detalhistas, né? Em relação a isso, a caixa de gordura, teto, a mesa, né? Acabada. Então, a gente acaba adotando todos esses passos. E aí é onde a gente vai ver que depois que eu tirei todas as minhas fotos, eu tenho uma intimação, ou eu posso ter intimação, ou eu posso também ter o meu checklist sem a vigilância ter visto isso. Ou seja, eu não preciso de um fiscal para ele poder estar olhando as minhas não conformidades. Assim que a gente é contratado, eu gosto muito de ir e tirar fotos, né? Então, quando eu vou tirar foto, eu geralmente esvazio boa parte ali do meu celular e pego a foto de uma forma ampla. Porque aí, se eu tiver esquecido de ver alguma coisa, a foto, quando eu chegar em casa, ele consegue, né, me dar uma descrição ali mais fidedigna desse meu estabelecimento, tá? Então, por isso que é importante a gente estar tirando essas fotos e, principalmente, demonstrar essa área. Enfim, então, quando a gente faz isso aqui, eu fiz todo o levantamento, anotei todas as não conformidades, eu passo agora para o meu plano, né? Meu plano de ação. Eu preciso colocar em prática como ele vai funcionar, tá? Então, e aí a gente vai ver agora como que ele vai estar funcionando. Então, olha só, a gente vem aqui para o nosso plano de ação.
Essa planilha de plano de ação, eu tenho vários modelos pela internet. É claro que quando a gente pensa em internet, ele vai me dar um plano de ação de uma forma geral. Eu aconselho que você sempre tenha uma planilha que seja sua, que seja personalizada, principalmente para o ambiente que você está trabalhando, que você está atuando, e que também tenha uma leitura muito clara e detalhista. Então, por exemplo, a minha planilha, ela vai vir com todos esses itens aqui, de uma forma bem detalhada, né, e de uma forma específica. Então, através das imagens que a gente viu, qual que era a minha descrição aqui do item? O que foi que eu observei? O piso, por exemplo, da produção. Qual que é o problema desse piso? Bom, piso quebrado e com ausência de cerâmicas. E com a ausência, né, dessas cerâmicas. Qual que é a ação corretiva? Olha só, eu tenho que pensar de uma forma prática e rápido. Qual que é a ação corretiva? Substituição, né? Substituir as cerâmicas quebradas, tá? Substituir as cerâmicas quebradas. E aí, assim, ó, qual que é a estratégia de planejamento? O que eu vou fazer? Então, eu costumo botar sempre o passo a passo do que eu vou fazer. Qual que é o meu primeiro passo? Bom, é verificar a quantidade, né? Vou abreviar aqui. Verificar a quantidade de piso a ser substituído. 2, fazer um orçamento. E quando eu penso nesse orçamento, eu preciso pensar, eu vou substituir as mesmas que tem, ou eu já vou logo trocar o piso da minha produção como um todo? Tá? Aí eu preciso ter a questão de uma contratação, né, de mão de obra. E aqui eu preciso pensar de parar a produção. Né? Então, eu preciso pensar em todos esses itens. Observa que eu não estou simplesmente falando que o dono tem que ir lá e falar, olha, para tudo e vamos trocar esse piso. Não, eu preciso verificar qual a quantidade. Esse piso ainda existe? Né? Ou é aqueles pisos muito antigos que não tem mais nenhum? Eu preciso fazer um orçamento do que é mais barato, do que é mais caro, do que é o apropriado. Lembra que a gente precisa de um piso íntegro, sem rachadura, impermeável. Então, eu preciso saber qual é o piso que maior vai me atender. E qual que é o prazo disso? Quanto tempo a gente precisa para eu executar todos esses itens? Aí é claro que esse prazo ele está muito associado com o proprietário. Porque por mim, já que eu quero resolver logo o problema, eu faço assim para ele, olha, quero resolvido para amanhã. Mas será que dá tempo de eu verificar, fazer o orçamento, contratar a mão de obra e parar a produção? Não, então a gente coloca aí, ó, eu colocaria como é caro um prazo de 15 dias, tá? E assim sucessivamente. Recomendo que esse prazo, ele venha assim, ó, 15 dias, 20 dias, né? 30 dias. Porque se você colocar assim, ó, um dia, aí depois 10 dias, aí depois 2 dias, ele sai da ordem, você não tem esse controle, tá? E eu geralmente, junto com o meu plano de ação, eu elaboro como se fosse uma cartinha de apresentação com o meu nome, né? Aí eu coloco eu, Carina de Araújo Vale, técnica em nutrição, né, com CRN, número tal. E aí eu falo, venho por meio desta, que é o plano de ação, solicitar um prazo. Aí qual foi meu maior prazo? Aqui a gente está vendo que foram 30 dias. Então eu peço para solicitar um prazo de 30 dias para executar o meu plano de ação a constar desta data. Que dia que é hoje? Ah, hoje é dia 10, então a contar do dia 10 eu preciso de mais 30 dias. A vigilância ela pode vir antes? Pode, tá? E aí quando ela vem antes, ela vem falando bem assim, olha, se passaram 7 dias do prazo que você me pediu, mas dentro desses 7 dias, você falou que tem alguns prazos que dá para eu olhar, ó. Um dia, o que seria imediato, o que seria mais longo. E aí ela vem verificar se aqueles 5 dias, 10 dias, 15 dias, você já está executando, tá? Então não adianta se falar, ah, não, beleza, eu tenho 30 dias, vou deixar para resolver tudo no último dia. Não, isso não acontece, tá? Então é baseado nisso. E lembre-se que o que mais me facilita é a minha estratégia de planejamento.
essa estratégia é minha como consultora, né? Então, eu tenho que pensar no plano A, B, C. Se tudo der errado, não é possível que você teve ali toda uma estratégia que você pensou que isso pode dar errado, tá? Então, a nossa faca e o queijo na mão, ele sempre vai se resumir nesse plano de ação, de uma forma clara e prática. E aí eu dou todas as alternativas para o meu proprietário, porque, afinal de contas, o ser pensante é você, tá? Então, é ele que vai colocar a responsabilidade nas suas mãos, porque eu preciso pensar de uma forma racional e prática de acordo com a legislação, porque eu não posso criar alternativas que a legislação ela não vai me permitir. Bom, pessoal, quando a gente pensa em ser um consultor na área de alimentos, é claro que eu enxergo várias vantagens em relação a esse perfil. Um deles é você trabalhar de uma forma autônoma, estabelecer a sua própria rotina, principalmente quando a gente pensa em qual dia da semana iniciar o seu trabalho e os horários. Eu também tenho livre-arbítrio de escolher o ramo alimentício que eu quero seguir. Eu posso escolher uma área mais fixa, por exemplo, só padarias, ou eu tenho uma diversidade, padarias, delicatessen, restaurantes, food trucks e assim sucessivamente. Mas eu acho que o melhor item, né, de vantagem positivo que a gente vai enxergar nesse ramo da consultoria é realmente o perfil econômico. Quando eu penso de uma forma fixa, eu trabalhando como técnico, né, dentro desse estabelecimento, o meu salário ele acaba sendo correspondente a um valor mensal. O consultor não, ele acaba ganhando por hora. Então existe, né, é claro, uma planilha no qual a gente vai estar ali se baseando qual é o valor da sua hora dentro daquele seu estabelecimento. É claro que uma das principais diferenciações que a gente tem do consultor é que, como ele ganha por hora, ele precisa ser prático, ágil e rápido nas tomadas de decisões. E quando eu penso nessa tomada de decisão, eu não posso pensar unicamente em estabelecer uma planilha, em criar um treinamento, né, em confeccionar ali uma ficha técnica. Não. A principal vantagem aí do consultor é que, como ele ganha, né, e até a gente pensando por ele ser caro, por ele ganhar por hora, por eu, né, ter que sair de um estabelecimento e ir para um outro estabelecimento, eu preciso ter tempo. Eu preciso ser ágil dentro das minhas resoluções. Então, olha só, um dos primeiros quesitos é você, não quer ser rápido. Para eu poder ser rápido, eu preciso ter um conhecimento. Então, um dos primeiros pré-requisitos para você se tornar um consultor e um bom consultor na área de alimentos é você ter um conhecimento científico do que você está trabalhando, tá? Na sua área de atuação. Se você vai trabalhar, por exemplo, na área de panificação, você precisa conhecer quais são as suas principais matérias-primas. Hoje, por exemplo, dentro da área de panificação, o meu principal ingrediente é a farinha de trigo. Então, eu preciso reconhecer que ela tem a farinha mole, a farinha dura, e que ambas, embora seja farinha de trigo, eu vou ter uma diferença entre uma e outra. Uma serve para fabricação de biscoitos, doces, bolos, e outra para fabricação de pão. Então, se eu misturar ou eu não ter esse conhecimento prévio, eu vou acabar me confundindo em relação ao comando, ao meu fluxograma, ao meu sistema operacional dentro dessa panificação. É claro que eu vou precisar entender como que é a forma de armazenamento. A gente recebe a farinha de trigo em sacas e dentro dessa saca eu vou ter que empilhar no máximo 10, porque se eu empilhar acima disso, eu posso fazer com que ela fique úmida e a nossa atividade de água da farinha de trigo, ela é muito baixa, ela é um alimento que quase ela não tem água, né? Por isso que ela é um alimento não perecível e que deve ser guardada num ambiente que não seja úmido, né? E que eu circule ali a questão do ar. Porque se eu fizer o contrário e guardar num local mais úmido ou com muito empilhamento, ela pode mofar. E aí é claro que eu vou precisar saber ali quais são as principais bactérias, fungos, né, envolvidos dentro dessa minha farinha de trigo, desse meu ingrediente. E como que eu sei disso?
Se eu estudo, se eu tenho, né, e estudo ali a minha área de atuação, eu vou saber dos meus principais riscos, dos meus principais perigos e principalmente quais são as principais operações que eu preciso seguir. Eu recomendo que você, antes de mais nada, precise ter o seu acervo, né, a sua biblioteca, a sua referência bibliográfica, não somente em leis. É claro que você pode me perguntar ou até me questionar, falando que a gente precisa saber quais legislações específicas dentro para cada área. Não vou negar para você que uma das legislações que você não pode esquecer é a RDC 216 e a RDC 275, né? Que ambas vão valer aí com poder aí de lei federal em todos os estados brasileiros. É claro que em cada estado eu vou ter a minha legislação de uma forma específica. Mas quando a gente pensa, né, tem anos que eu saí de sala de aula, né, ou eu estou tendo o meu primeiro contato com uma lei, os termos são completamente técnicos. O que significa um fluxo ordenado, né? O que é um piso impermeável, íntegro, sem liberação de substâncias tóxicas. Então, a leitura, a linguagem da própria legislação é muito complicado. Eu te sugiro que você compre, né, ou adquira, né, através aí da biblioteca ou com alguns colegas, alguns livros didáticos com leituras mais fáceis. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu gosto muito desse livro, é um livro do Paz, é claro que ele não é um livro vendável, né, um livro comercial, mas ele vai me indicar qual é o passo a passo de como eu posso estar elaborando, implantando ali as minhas boas práticas. Esse livro é um dos meus livros mais fantásticos que eu tenho, né? É um livro do Dr. Enio, um dos principais sanitaristas que a gente tem aí, e que ele, de uma forma bem didática, bem simples, vai mostrar pra gente, é como se fosse a tradução dos nossos principais perigos que eu posso encontrar. Então, veja bem, se eu estou te falando que você trabalha hoje com uma área de panificação, quais são os perigos que eu preciso ter? Né? Ou quais são os tipos de alimentos que eu tenho? Então, eu acabei de citar para vocês que eu vou trabalhar com a farinha de trigo. Então, o que eu preciso saber dessa farinha de trigo? Se ela é um alimento perecível ou não, onde ela deve ser armazenada, se ela for para o fogo, qual a característica que ela pode ter, né? Se ela vai ficar melhor, pior, se existe algum risco de contaminação e, principalmente, quais são os tipos de micro-organismo que eu posso encontrar nessa farinha de trigo. E aqui, através desse livro, ele vai estar, é claro que existem outros, tá? Não estou especificamente falando dele, mas eu acho que a leitura é mais clara e ela contém ali os principais pontos que a gente precisa saber. E aqui ele vai falar para mim o que é uma atividade de água, quais são os micro-organismos mais comuns que eu posso ter por grupos de alimento e o melhor, como é que eu vou combater, tanto combater quanto também prevenir. Então, imagina só, se você tem uma determinada bactéria, por exemplo, Staphylococcus aureus, né? Que é aquela bactéria, e aí eu gosto muito assim de deixar um pouco, a gente tem mais de 250 tipos de micro-organismo. Lembrar e decorar todos eles é muito difícil. Então, eu gosto muito de fazer associações, pequenas associações. Áureos, lembrar aéreas, vias aéreas. Quem são as nossas vias aéreas? É boca e nariz. Então, quando eu penso em vias aéreas, eu faço essa associação com áureos. Então, onde que o Staphylococcus aureus, ele mora? Nas áureos, aéreas, boca e nariz. Então, onde eu encontro? Na boca e no nariz. O manipulador tossiu ou botou a mão no nariz, automaticamente ele pode pegar o Staphylococcus. Então, se eu sei que eu posso pegar esse Staphylococcus do próprio manipulador através da tosse e do espirro, eu vou estar orientando ele e prevenindo a higienizar as mãos. E como é que eu higienizo as minhas mãos da melhor maneira possível? Não é simplesmente a gente lavar pelo ato de remover aquela minha sujidade, mas sim retirar alguns micro-organismos, como, por exemplo,
o Staphylococcus aureus, tá? Então, é dessa forma que a gente acaba pegando. E esse livro, assim, para mim, ele vai me explicar muito isso de uma forma muito didática, né? Porque quando a legislação, ela vira para mim e fala lá no meu item de higienização pessoal, que o meu manipulador, ele precisa higienizar as mãos, mas como? Ela não me fala se eu tenho que lavar as mãos até o cotovelo, né? Quanto tempo de higienização? Qual tipo de sabonete? Né? Sabonete bactericida? Sabonete com cheiro? Preciso usar o álcool em gel antes ou não? Né? Qual que é o acionamento automático, não é? Então, muitas vezes, a legislação ela vai só citar, mas ela não mostra o passo a passo. E um outro livro muito bacana que eu tenho é esse outro livro, ele é da editora Senac, e nesse caso aqui, ele me ensina o que não é comum do meu dia a dia, porque na minha casa eu tenho panelas proporcionais ao tamanho da minha família, ao tamanho do que eu vou estar produzindo. E é claro que existem alguns itens domésticos na minha casa que, aliás, que não existem na minha casa, né? Que são aí mais equipamentos com a dimensão maior, né? São equipamentos que eu nem tenho aqui, tá? Então, e principalmente, quais são as descrições? Então, é bem bacana quando a gente pensa em relação a esse livro, porque ele vem determinando para mim. Gente, uma das coisas que eu não sabia era o que é cumim. Né? O que é o cumim? Eu não sabia. E cumim, ele é o auxiliar aí do garçom. Então, onde que a gente vai conseguir ver isso? Através de uma legislação, né? Através de alguma teoria, de uma forma mais especificada, tá? Então, esse livro, ele vem, além dele falar esses termos, desses nomes, desses nossos colaboradores, ele vem te ensinando o que é uma caçarola, né? O que é uma frigideira, o que é uma batedeira, o que é uma bancada impermeável, íntegra e sem liberação de substâncias tóxicas. Ou seja, antes de tudo isso, né, antes de eu realmente almejar ser um consultor na área de alimentos, eu preciso ter essa minha teoria, esse meu conhecimento, e aí eu sugiro que vocês tenham em mãos uma boa biblioteca, uma boa referência. E se você não quiser ter, olha, é mais difícil, tá? Mas é claro que você pode estar buscando esses termos dentro da própria legislação. O que significa impermeável? Te indico que você vá numa casa de construção. Tenha mais ou menos a noção de um preço, porque é muito simples a gente virar e falar, não, essa sua bancada de mármore e granito não é permitido. Troca ela por uma inox. Primeiro pesquise o preço. Né? Veja quanto que é e busque por alternativas mais baratas. Eu costumo muito falar com os proprietários da onde eu faço as consultorias em relação se fosse eu. Será que eu tenho condições de uma forma imediata de trocar uma bancada que me custou ali 2, 3 mil reais por eu trocar por uma bancada de 8 mil reais? Qual é o prazo que você vai dar para esse proprietário ele se adequar? Tá? Então, primeiro a gente descobre ali, né, o significado daquelas palavras, traduz a legislação da melhor maneira possível, até para que você entenda, porque muitas vezes você não vai saber. Eu lembro que uma das minhas primeiras experiências profissionais foi um funcionário me perguntar, Karina, o que significa in loco? Eu tinha feito ali o POPs, né, tinha colocado ele na parede e estava escrito lá in loco. E aí eu não sabia o que significava in loco. Né? Então, in loco significa em prática, né? Então, a gente fazer na prática. Então, é muito difícil, às vezes, você colocar... É difícil não, é muito comum você colocar, às vezes, nomes em procedimentos ou as pessoas buscarem esses nomes e te perguntar o que significa in loco. Né? E aí, como é que a gente vai estar... explicando uma coisa que você não sabe. E quando a gente tem o conhecimento, fica fácil eu dar exemplos, fica fácil eu ensinar, tá? Então, a gente acaba traduzindo essa parte. Bom, passou essa parte da sua referência bibliográfica, eu preciso entender agora qual que de verdade é o papel da vigilância sanitária. A vigilância sanitária, muitas vezes a gente até associa com a polícia, né? Vem a polícia
e você acha que você já vai batendo a mão nos bolsos, procurando ali seu documento, pensando se, né, você tem alguma multa, se o carro está irregular ou não. E a vigilância sanitária, ela é vista pela maioria dos profissionais dessa forma. Eita, será que meu checklist está em dia? Minhas planilhas, né? E a gente acaba passando aquele frio ali na barriga. Bom, antes de mais nada, a vigilância sanitária, ela não tem um perfil punitivo, ela tem um perfil de orientação. É claro que tem muitos anos que não tem um concurso da vigilância sanitária. E como a gente está vivendo ali um período de pandemia, com vários funcionários que já morreram, que foram, né, que estão aposentados, que muitos saíram desse cargo e foram para outros, o número de fiscais reduziu e reduziu muito. Então, eles estão agora atendendo mais a questão de denúncias, né? Então, pode ser que o seu estabelecimento passe por esse perfil de denúncia. E aí, como é que a gente tem que agir? Bom, quando ela vem por um perfil de denúncia, ela vai vir de uma forma específica, alegando para você da seguinte forma: olha, recebemos uma denúncia e o seu estabelecimento foi, né, alvo aí de presença de baratas, né, de alimento vencido, de colaboradores que não estão usando o uniforme. Então ela vai vir direcionada. Salvo, se não for isso, né, ela pode vir de uma forma aleatória. E ela fala: olha, eu sou fiscal da vigilância sanitária e eu quero dar uma volta dentro do seu estabelecimento. Eu quero conhecer. Se porventura ela encontrar algum item errado, ela vai te dar um termo de vistoria. E dentro dessa vistoria, ela vai te sinalizar. Primeiro, ela vai te falar por qual lei que ela está te autuando, tá? Ah, pela RDC 216, aqui no Distrito Federal, pela IN 16, né, em São Paulo, e assim sucessivamente. Então, quando essa vigilância sanitária, ela pode me dar um termo de vistoria, e se for de denúncia, e ela encontrar esse alvo dessa denúncia, por exemplo, a padaria tem muito rato, e ela chegou lá e o rato passou na frente dela, ela vai te dar um termo ali de infração. Ou seja, muitas vezes ela já vai partir para penalidade, tá? É claro que cada caso é um caso. E quando a gente pensa, né, eu tô ali com meu auto de infração ou meu termo de vistoria, qual o próximo passo que eu preciso fazer? O próximo é você fazer o plano de ação. Esse plano de ação, ele vai se dar pela aplicação do checklist. Então, eu te sugiro que esqueça um pouco esse termo de vistoria da vigilância sanitária, o que foi que ela viu, porque muitas vezes ela vai te fazer só um resumo, ou ela vai citar uma série de itens, que eu vou inclusive mostrar aqui agora na prática para vocês, e também ela pode resumir. Então, eu sugiro que você faça logo seu checklist, seu plano de ação de uma forma completa. Aplique o checklist, tenha o olhar criterioso para o erro, para a não conformidade. Não olhe, não fique admirando o que está certo, o que está limpo, né? Busque aquilo que está errado. A lixeira, né? Os equipamentos que estão com acúmulo de sujidade. Aí, mais uma vez, se você não tiver um conhecimento prévio, você não vai conseguir identificar o que é uma sujeira imediata e o que é uma sujeira a longo prazo, tá? Então, eu preciso distinguir, porque não adianta eu chegar às 4 horas da tarde, olhar para a máquina do meu padeiro e falar: essa máquina de pão tá suja. Óbvio, ele tá trabalhando, tá? Agora, eu preciso identificar que aquela incrustação, ela tá suja 3, 4 dias, tá? Então, isso a gente vai precisar identificar. Às vezes é até engraçado a gente pensar que em casa a gente não lava nenhum prato. E como é que eu vou identificar isso dentro de um estabelecimento? Por isso que eu preciso saber lavar. E os livros, né? Essa questão, principalmente desse aqui, ele também vem descrevendo para mim como é que eu lavo. E esse, de uma forma mais específica, vai mostrar para mim como é que eu lavo e como é que é o funcionamento de cada equipamento de uma forma mais específica, tá? Então, é por isso que a gente precisa ter esse conhecimento. Bom, eu fiz ali meu checklist, eu preciso fazer o meu plano de ação.
antes de você levar esse plano de ação para o proprietário ou para a vigilância sanitária, pense em como você vai resolver o problema. Poxa, eu tenho aqui uma bagunça, né? Meus equipamentos estão todos sujos, os meus alimentos ou estão vencidos ou estão sem etiqueta, né? O funcionário está com a barba grande. Como que você, técnico em nutrição, vai estabelecer essa ação corretiva? Lembre-se que a padaria, o restaurante, pode até não ser seu, mas a responsabilidade de deixar tudo certo é única e exclusivamente sua. Está em suas mãos esse poder de você conseguir transformar a não conformidade em conformidade. Está em acordo com a lei, tá? Então pensa, como é que você vai chegar naquele funcionário que tem o dobro da tua idade e vai pedir para tirar a barba? Você vai chegar na frente de todo mundo? Você vai pedir para ele tirar naquele momento? Então pense em coisas viáveis. E a maioria dos estabelecimentos, quer você esteja entrando agora, ou às vezes você está ali uns 2, 3 meses, vai ser muito comum a gente achar uma lista de coisas que o proprietário vai ter que comprar. Não pense, porque ele é dono de comércio, às vezes, né, de uma padaria, um restaurante bem badalado, sempre cheio, que ele tem dinheiro, porque ele precisa comprar material né, matéria-prima, água, luz, aluguel, pagar funcionário e mais a sua lista imensa ali de coisas. Aquilo sai caro. Se a gente for pensar de uma forma bem prática, a gente, como consultor na área de alimentos, não devolve o dinheiro imediato. O que eu vou devolver para ele é qualidade e fidelidade desse cliente, ele poder voltar. Então, eu preciso pensar em alternativas. E a própria legislação e todos esses livros que eu mostrei agora, ele vai te mostrar que o mais importante é que ao final do seu fluxograma, o seu alimento, ele seja seguro. Ou seja, é aquele alimento que ele não vai fornecer um perigo químico, físico e nem biológico. E para isso, mais uma vez, você precisa ter o conhecimento do que significa cada tipo de perigo desse. E eu tenho várias alternativas que eu possa resolver o meu problema, tá? Lembrando sempre que o seu plano de ação, ele precisa vir o que seria imediato para eu poder consertar e aquele que me necessita de uma maior quantidade de tempo, tá? E eu preciso, né, depois que eu estabeleci aí meu plano de ação, que eu pensei em como eu, técnica em nutrição, vou corrigir, eu preciso colocar em prática. E quando eu coloco em prática, eu pego do meu prazo menor para o maior. E como que eu vou estar estabelecendo essas metas? É de extrema importância você chamar o colaborador para ele poder te ajudar em todos esses processos. E quando eu falo em ajudar, é na mudança de um layout, é você adicionando, né, afixando aí os papéis nos processos, né, em paredes, em equipamentos, como é que a gente vai estar fazendo. E principalmente tentando estabelecer essa meta com o funcionário de até o final do dia, a gente vai colocar todas as etiquetas, até o final da semana, a gente vai fazer uma faxina geral dentro do estabelecimento. Então, são para isso que eu preciso estar estabelecendo todo esse meu prazo. Olha só, escrever o manual é extremamente fácil. Fácil porque hoje, pelo próprio CRN, você tem um modelo do manual. Se você jogar na internet, no Google, você tem um modelo pronto. Ou você pode só substituir o nome da empresa, né, e assinar e entregar, ou até mesmo modificar o verbo. Como, por exemplo, o piso deve ser de cor clara, impermeável, íntegro, né, sem a presença aí de rachadura. E aí você botar lá, o piso é claro, é íntegro, é de material não corrosivo, né, que não libera substância. Só que isso é muito geral, não é uma coisa específica, não é uma coisa direcionada para sua empresa. O que é difícil é você personalizar e principalmente colocar a verdade ali. Será que os seus equipamentos, eles de verdade são limpos de uma forma frequente, que obedecem uma agenda, um cronograma e que todos os dias ele é fiscalizado, limpo e higienizado após as operações? É isso que é difícil. Então, não adianta eu escrever que uma vez por semana a minha geladeira é descongelada, limpa e com as etiquetas adequadas.
Aí eu chego lá e parece que tem meses que essa geladeira não vê água, né? Então, é bem complicado quando a gente pensa por esse lado. E eu te sugiro que esse manual, ele seja sempre escrito e adaptado sempre após a realização da sua meta. Pegue o manual e divida em módulos, né? Primeiro módulo, identificação, recolha tudo do proprietário. Segundo, higienização dos equipamentos. Liste o nome dos equipamentos. Geladeira, fogão, todos os maquinários, liquidificador, fritadeira. Coloque eles numa forma no qual, como é que você iria limpar? Se você falar para mim que você consegue limpar ele todos os dias, tudo de uma vez só, eu acho que é mentira, não tem como. É só a gente pensar na nossa faxina dentro de casa. Então, pense em você, de como que a gente poderia fazer? Vamos dividir, né? Colocar parte de manhã, parte à tarde e distribuir durante a semana, tá? Para ficar de uma forma mais leve e que eu possa, principalmente, executar uma faxina de forma completa, né? Que eu retire ali toda a minha sujidade e meu produto, ele não fique, né? Meu equipamento, ele não fique pela metade, tá? E aí, logo após toda essa minha construção desse meu manual, né? Eu vim verificando todas as minhas planilhas, todas as minhas etapas, registrar, é claro que quando a gente faz um manual, a gente acaba colocando as planilhas, né? Então, planilha de higienização do manipulador, aí eu tenho que considerar os atestados médicos, a entrega de uniformes, né? Verificar ali os treinamentos, e para isso eu preciso fazer uma pasta à parte. Eu geralmente compro, né, pastas desta forma. E aí eu coloco uma para o meu manual e cada uma dessas aqui, é claro que isso aqui é ilustrativo, mas eu coloco para cada uma dessas uma pasta. Então, uma pasta para minhas planilhas e uma pasta para o meu manual. Porque o manual é algo que a gente não vai pegar ali constantemente e tá folheando. Mas a planilha não, eu pego. Por quê? Porque eu tô te dando orientação agora e aí eu vou registrar na minha planilha e coloco dentro da minha pasta. Bom, quando tudo isso tiver acabado, é o momento em que você vai de encontro à vigilância sanitária. Não espere ela voltar, porque muitas vezes, quando essa vigilância sanitária, ela fala que vai voltar ali, num prazo de mais ou menos uns 30 dias. E esse prazo, muitas vezes, ele vai de acordo com o que você pediu. Por exemplo, quando a vigilância sanitária, ela te apresenta um termo de vistoria, geralmente ela coloca ali 10, 15 dias para ela poder retornar. Só que esse prazo de 10 a 15 dias é como se ela estivesse te forçando a construir um plano de ação e falar para ela, olha, quantos dias você precisa para que o seu estabelecimento esteja completamente certo? Aí você vai falar, eu precisaria de mais ou menos uns 60 dias, porque eu vou quebrar a parede, trocar o piso, né, limpar os meus equipamentos, substituir ali a questão do layout. Ela vai te ceder, ela vai, porque ela sabe que é caro para o proprietário, ela sabe que é difícil um processo de obra, né? Até quando a gente muda, a gente sabe que demora muito para eu poder tirar essas caixas, para eu poder organizar tudo. Então, a vigilância, ela vai te ceder isso. Agora, não espere ela voltar, porque muitas vezes você pediu 60 dias, ela aprovou, mas ela vai esquecer e você também vai seguir o baile, vai seguir ali, né, a linha de que não tá lembrando dessa visita da vigilância. O problema é, quando a gente finge que esquece, tudo cai na comodidade. Vai que era para ela vir com 60 dias, ela não veio e ela só aparece com 120 dias, né? 120 dias depois, 2 meses depois. E aí, como é que tá a sua unidade? Será que ela tá completamente certa? Será que os funcionários não caíram novamente na rotina? Será que você desanimou? Então, eu sugiro que quando acabar o seu prazo e acabar o prazo com sucesso, né, de que todas aquelas não conformidades foram cumpridas, você vá até a vigilância sanitária, mostre o seu nome para ela, mesmo que alguns itens não tenham sido, né, ali realizados, mostra que você está empenhada, que o proprietário ele quer fazer, né, e que principalmente você é profissional, porque como você é consultor,
e dependendo da região, vai que você tem 3 ou 4 empresas ali, né, em Taguatinga, Águas Claras, Samambaia, e de repente, né, ou outro estado que não seja daqui do Distrito Federal, outra cidade, o fiscal seja comum, seja ali daquela área. E aí ele já vai saber qual é o seu nome e você tem até uma credibilidade em ganhar prazos maiores ou contar com essa parceria da vigilância sanitária no quesito de, às vezes, dar uma passada no estabelecimento só para o dono ficar um pouco mais esperto. E meninas, lembrem, né, pessoal, lembrem de uma forma mais geral que estamos para trabalhar em prol da saúde do meu consumidor, né, em prol da saúde pública, né, evitar que os alimentos eles estejam ali algum tipo de perigo, quer seja químico, físico ou biológico, que vá lesar ali, que vá ferir a integridade desse meu consumidor. Se caso o seu proprietário ele não queira entrar dentro da conformidade, que não queira seguir a lei, porque é caro. Hoje, você trabalhar e seguir todos os protocolos que a vigilância sanitária, né, as leis sanitárias, elas te pedem, é muito caro. Então, se você acha que ele não vai seguir, que ele não vai cumprir, não se comprometa com algo que você não possa cumprir, com algo que você não possa realizar. E esse algo, né, esse mistério todo, é justamente a gente ter que sair, né, infelizmente, do estabelecimento. Nem sempre dinheiro vai nos dar uma boa profissão, um bom perfil profissional, tá? Então, a gente precisa realmente cair fora do que assumir um risco muito maior do que você não consegue posteriormente resolver. E não é nem resolver, né? É o proprietário não querer resolver. Existem ali alguns pilares. Um dele é você, o outro o proprietário e o outro o colaborador. A gente precisa aqui, ó, tá de mãos dadas para que esse problema ele seja resolvido da melhor maneira possível. Bom, então, pessoal, continuem atentos, né? Crie o seu próprio acervo. Quando a gente pensa nisso, eu gosto muito de alguns livros, mais uma vez falando, né, do seu perfil ali de biblioteca. Existem algumas legislações, não no seu estado, mas, por exemplo, aqui no Distrito Federal, eu costumo muito usar a Portaria 2619 de São Paulo. Eu acho ela incrível. É uma legislação maior. Não serve para a gente aqui no Distrito Federal, porque ela é uma legislação específica do estado de São Paulo, mas é uma das portarias mais completas que pode ter. Eu vejo essa portaria como o resumo de todos esses meus livros, né? Então, eu gosto bastante dela, porque ela vem realmente de uma forma mais específica, né? Não significa que eu vou aplicar, mas eu posso aprender, eu posso citar exemplos, né? Como algumas legislações no Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem legislações específicas do sushi, que aqui em Brasília a gente não tem, na federal também não tem, falando sobre ela, e assim sucessivamente. Estude, né? Busque o seu conhecimento, crie exemplos, busque através de revistas, artigos, livros, legislações. Quanto maior o seu conhecimento, mais rápido e prático vai ser para você poder resolver algumas questões, algumas particularidades dessas não conformidades observadas dentro do estabelecimento. E o melhor exemplo de todas elas é que você conheça o tipo de material. Então, seja um pouco pedreiro, um pouco arquiteto, né, um pouco ali psicólogo, a gente precisa ter um pouco desse conhecimento multiprofissional. E eu tenho certeza que o alcance aí de um bom consultor logo, logo vem. Não perca essa oportunidade de você se tornar um profissional completo, prático e rápido através dos seus conhecimentos. Nem sempre só o fato de você estar trabalhando significa que você é profissional. Não é, tá? Então, um bom profissional, ele precisa de um bom conhecimento. E o conhecimento, como sempre, ele vem através dos livros e da leitura.